sem cessar vigiar, sim, orar, e sem cessar vigiar cada instante. Eu em mim guardar sem parar, só com Jesus em comunhão constante, é teu fiel vai triunfar. Vem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar. É só os irmãos que ficam em pé e vamos abrir as nossas, nós vamos orar, porque eles oraram aos Deus. Nós convidamos o irmão a servir e fazer esta oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que oramos, Senhor, agradecidos por mais uma manhã, quando estaremos estudando a Tua Palavra. Rogamos Tuas bênçãos, Senhor, para que possamos estar continuamente vigiando, orando, intercedendo uns pelos outros, fazendo, Senhor, completar a missão que o Senhor nos designou. Fica conosco, Senhor, seja com a irmã Socorro que está à frente, dirigindo esse trabalho, o pastor Manuel que vai nos trazer a lição, possamos participar, interagir, fazer com que aprendamos cada vez mais sobre como nos comportar diante desse mundo tão difícil, com tantas maldades, que o Senhor possa nos dar força e coragem, Senhor, para encarar, avançando até completar a missão. Fica conosco, dá-nos uma manhã na Tua presença, seja com aqueles que não puderam vir, Senhor. Abençoa-os para que eles possam também estarem aprendendo, estudando a Bíblia, fazendo fortalecer seu espírito, sua alma para esses dias tão difíceis que iremos enfrentar. Por isso te oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos abrir nossas Bíblias nos Salmos 33. Todo o Salmo 33. E diz assim a palavra do nosso Deus: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, cantai um canto novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração, de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Na sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é o que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é bom para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força.
Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio, é o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Que o Senhor aplique em nossos corações essas porções lindas. Pode sentar. Vamos louvar o Senhor. O hino de 140. Dia de amor, tão cheio de prazer, almeja o meu Senhor, a graça e seu poder. Honrar-te, sim, glorioso Rei, cumprir a tua santa lei. Enche-me bem, Senhor, de gozo e muita fé, com grande benfeitor, concede-me a mercê. E lembra-nos, despertai a tua igreja singular, Espírito de luz, dá-me o dom do amor, e vejo em meu Jesus o meio e bom pastor. Ensina-me, pois meu dever dirige todo meu viver. Convido a igreja a ficar de pé, vamos fazer mais uma oração, e nesta oração colocamos todo o trabalho do mundo, da noite, e também os enfermos que estão doentes. Nessa oração, eu convido o Teatro Manso. Oremos. Pai querido, maravilhoso, nós queremos agradecer por este trabalho que já se iniciou aqui na tua casa de oração, Deus. Que o Senhor esteja exatamente colocando, Senhor, a tua porção sobre cada um de nós, sobre todos os trabalhos que aqui sejam realizados neste domingo, no decorrer já da tua escola bíblica dominical. Vai capacitando cada vez mais a nossa dirigente, a irmã Socorro, que está à frente hoje desse trabalho. Vai capacitando ainda mais também o nosso pastor Manuel, que daqui a pouco trará o teu estudo para cada um de nós, ó Deus. Nós queremos entregar, Senhor, todas as igrejas que pregam o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, para que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, todos os pastores dessas igrejas, todo o teu povo, Senhor, todas as lideranças, para que o teu Evangelho possa alcançar aqueles, Senhor, que ainda não tiveram um encontro com o teu filho amado Jesus Cristo. Entregamos não só o trabalho deste domingo, mas de toda essa semana que se inicia em tuas mãos. O Senhor possa estar capacitando o teu povo que está destinado a cumprir a missão de pregar o teu Evangelho. Pai querido, Pai eterno, seja por logo mais o culto da noite, que possamos sentir a tua presença em nosso meio, que todos os louvores entoados, a tua palavra linda possa chegar suave, Senhor, aos teus ouvidos, que o Senhor possa se alegrar, Senhor, com o trabalho dessa igreja chegando até o teu altar. Obrigado por tudo, nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina hoje para todos sempre. Amém. Amém. Podem sentar, e agora eu passo a palavra para o pastor Manuel, que vai nos trazer.
O 4.1, negação da declaração por falta de misericórdia. O texto básico, Lucas 23:34. E passava pelo mesmo caminho um sacerdote, vendo-o, passou e lá. O objetivo da nossa lição é mostrar que muitas vezes nós temos postura de cristão, conhecimento de cristão e não agimos como cristão. E o que leva o crente a não agir como cristão é justamente a falta de misericórdia. Às vezes nós nos enturmamos como crente e pensamos que se nós amarmos os crentes, apenas os crentes, estamos fazendo a vontade de Deus. Mas a misericórdia não faz acepção. A misericórdia vem de Deus, não faz acepção. Então, todo ser humano é carente das nossas misericórdias. Até quem convive conosco dia a dia, se nós não usarmos de misericórdia, nós vamos criar uma crosta no relacionamento, e essa crosta afasta as pessoas da vida especial, uma vida especial. O crente tem uma vida especial. A vida do crente, a nossa vida não é igual à vida do mundo. Nós temos como passar por pelas atribuições, passar pelas perseguições, pelas enfermidades, e tudo isso nós temos um apoio que o não crente não tem. Nós temos o apoio de Deus, temos o apoio do Espírito Santo. Então, a nossa vida não é igual à vida do homem do mundo, das pessoas do mundo. As pessoas do mundo podem criar ira, guerra, porfia, contenda, mas nós não, porque nós conhecemos a misericórdia. E quando não usamos a misericórdia, nós nos associamos, nos irmanamos, nos igualamos às pessoas do mundo. Então, é necessário nós cultivarmos, nos preocuparmos em vivermos a misericórdia, que é uma coisa que muitas vezes nós pensamos que temos e, na realidade, se fizermos uma análise introspectiva de todas as nossas ações, nós podemos dizer: eu aqui não usei de misericórdia. Uma das coisas que faz com que nós não usemos de misericórdia é a fuga da responsabilidade. Acontecem coisas aí na vida do crente, na igreja, aí o crente diz: eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu não contribuí, eu não promovi isso, não tenho nada a ver com isso. Não. Onde é que está a sua misericórdia? Nós estamos sim envolvidos em ajudar, em proteger quem quer que seja, qualquer ação. Então, nós, na lição passada, nós paramos no parágrafo que diz assim: não devemos lutar contra o irmão que erra, mas sim com o que faz ele errar. O diabo. Nós temos que acreditar no outro. Eu acho que nós temos que acreditar no irmão. Ele pode ser ruim, apresentar ruindade, tudo fala contra você, lhe perseguir, lhe desrespeitar, lhe discriminar, mas você não pode deixar de amá-lo. Por quê? Porque se você não usar de misericórdia, você vai criar um inimigo. Você vai ter uma pessoa que não pode sentar junto no mesmo banco, não pode olhar, não pode apertar a mão, não pode dar um abraço, porque com a sua falta de misericórdia lhe afastou. Então, por que o irmão, o vizinho, qualquer pessoa tem rivalidade contra você? Você acha que um crente, na pessoa de Cristo convertido, vai ter prazer de ter rivalidade com outro crente?
Eu não acredito nisso. O que é que eu penso? O que é que a misericórdia nos focaliza? Bem, esse elemento está assim, mas ele não é isso, ele não nasceu para isso. Quando o crente aceita Cristo, nasceu de novo. E a Bíblia diz, nasceu para as boas obras. Ele não nasceu para isso. E por que está fazendo isso? Aí tem um termo na Bíblia bem interessante, diz assim, porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades nos lugares celestiais, ou no lugar celestial. Eu imagino duas coisas aí que nós podemos dizer. Temos que lutar contra Satanás nos corações dos ímpios, porque o coração do ser humano é o trono de Deus, é um lugar especial, e nós temos que lutar. E também lutar contra o questionamento do mal no coração do crente, o questionamento e a ação do mal. Eu acredito que o crente, quando comete um erro que vai se recolher, ele se abate, porque ele sabe que os seus frutos não são dos frutos de Deus, não são os frutos do novo nascimento. Então ele se abate. Então é bom a gente pensar assim: o irmão que está me prejudicando, me perseguindo, ou qualquer coisa que não seja de agrado, não é ele que está fazendo, ele está sendo impulsionado por Satanás. E eu não vou lutar contra o meu irmão com a ação de desprezo, de cortar o relacionamento, de não orar por ele, de não considerar o irmão, por uma coisa que Satanás está fazendo. Então eu não vou lutar contra a carne e o sangue, eu vou lutar contra o inimigo que está no coração dele. Se nós observarmos assim, nós vamos alimentar a nossa misericórdia. Então fosse ele, eu vou vencer, porque Satanás não vai derrubar o meu irmão. Isso significa carregar as cargas um dos outros. O cristão, ele às vezes está na vida com uma carga tão pesada, ele fica pensando: eu estou sendo castigado, eu estou na prova. Esse tipo de pensamento é um pensamento contraditório ao reconhecimento da misericórdia divina sobre nós. Se nós estamos passando por situações assim, Deus está nos despertando para nós redimirmos ou voltarmos a alguma coisa errada que pensamos ou fazemos. Então, temos que observar. E outra coisa, eu sempre digo: quem usa de misericórdia nunca se envergonhará, mas quem usa de acusação, de crítica, vai se envergonhar, porque o crente não vai permanecer todo o tempo no rudimento, ele vai desenvolver, o Espírito vai levar ele à verdade, e quando ele chegar à verdade, o que o acusou vai ter vergonha, e eu ainda observo na ótica de que nós somos filhos de Deus. Se eu renegar o meu irmão, eu estou renegando também a paternidade do meu pai. Estou negando a hereditariedade, a linhagem, estou negando, porque estou negando um filho de Deus. E eu não acredito que um crente ore ao Senhor para punir um irmão. Senhor, faz alguma coisa com aquele irmão que está me perseguindo, bota ele na cama, leva ele para o hospital para ele aprender. Eu não acredito que crente tenha um pensamento desse, porque é imbecilidade pedir a um pai que triture um filho. Às vezes nós vivemos as coisas como se estivesse sonhando, ou como as coisas fossem uma nuvem branca dessa do verão, que passa suavemente, que cobre um pouquinho a terra, elimina um pouquinho a luz do sol, e de repente se passou, não fica nada. O culto, a palavra de Deus, a escola dominical, nós vemos participando e não fica nada. Nós somos iguais à nuvem branca. Tem que ficar alguma coisa.
E esse ficar não é um tesouro para ser guardado num cofre, para não se abrir. O que ficou é para florescer, é para ser usado, é para ser aplicado. E na vida cristã, quando se aplica a misericórdia, essa vida floresce, floresce. Como é bom ao cristão fazer o bem. O ser humano fazer o bem, até quem não é crente faz o bem, fica alegre. É bom fazer o bem, é bom usar de misericórdia, é bom usar de perdão. E o perdão tem muito a ver com uma salvação. Alguém não é Cristo ou Salvador, mas o perdão tem muito a ver com a salvação. Porque Jesus disse aos discípulos e ao povo que estava ouvindo, disse, perdoai a vossos devedores, assim como Deus perdoou as vossas ofensas. Se não perdoar as ofensas do próximo, Deus também não perdoará as tuas ofensas. Então, se nós não usarmos de misericórdia com o nosso próximo, Deus não vai usar de misericórdia conosco. Eu digo que muitas vezes o crente joga as bênçãos de Deus fora, não sabe valorizar as bênçãos de Deus, porque não é Deus lhe dá a oportunidade para ele agir como crente e ele age totalmente diferente. Então perde a bênção. Nós não somos cachorro de estimação que quando fazemos uma coisinha, aí faz uma coisa especial, aí o dono dá um biscoitinho. Eu faço uma coisa especial, só faz para ter um biscoitinho. Não, nós não somos assim. Nós fazemos porque aquilo é que está dentro do nosso interior. Aquilo satisfaz a nossa vida. Se não fizermos aquilo, nós mesmos, o tribunal da nossa consciência irá condenar. Porque temos consciência de que não nascemos para fazer as coisas erradas. Temos consciência que nascemos para levar à luz a vida dos outros. Mas um crente cheio de reixa, cheio de cara enrugada e feroz, cara de acusação, de condenação, a luz apagou. A luz se apagou, porque antes da luz se apagar, apagou a misericórdia. Então nós temos que ter bem atenção, não é somente nos emocionar com a misericórdia, não é somente achar que é bonito, não é somente copiar a misericórdia. O importante é agir com misericórdia, porque ela tem que fazer parte da vida cristã, tem que fazer parte da vida cristã. E o maior exemplificador da misericórdia foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós devemos, a quem nós devemos seguir? A Pedro? Seguir a Paulo? A Elias? A Moisés? Não. Devemos seguir a Jesus. Ouvimos os conselhos de Salomão, vimos a historicidade do reino de Israel, os profetas, mas seguir a Jesus Cristo. E ele lá no momento de perseguição, veja bem, momento de perseguição, momento de condenação injusta, lá no alto da cruz ele disse: Pai, perdoa-os, ele não sabe o que fazem. Isso é misericórdia, isso é derramar-se em misericórdia. O sangue de Cristo pode se chamar misericórdia, e através dele todos nós recebemos a vida eterna, vida que desde Adão as pessoas queriam desejar, não morrer, e nós conseguimos essa vitória pela misericórdia. Então, se nós usarmos de misericórdia, nós vamos fazer com que outras vidas sejam vitoriosas. Mas crente sem testemunho, crente que só propaga as coisas contrárias ao que Cristo ensinou, não pode nunca levar a misericórdia às outras pessoas. Então, não devemos lutar contra o irmão que erra,
Aí alguém diz assim, mas pastor, não vai ensinar? Ensinar é outra coisa, de combater. Às vezes não se chega a um acordo, porque em vez de se ensinar, se usa a ação de combater. Não é combater, misericórdia é ensino. Tem que ensinar o irmão. Agora, tem pessoas que também não sabem se aproximar para ensinar. Em vez de diminuir a questão, aumenta. O que é que devemos fazer nesse caso? Pedir a Deus, ao Espírito Santo, sabedoria, para irmos às pessoas que estão numa situação contrária às coisas que Jesus Cristo viveu e ensinou. Temos que pedir isso, mas se formos autoritariamente como dono da verdade, não respeitando as verdades dos outros, porque existe uma verdade central, aquela que Jesus disse, conhecerei a verdade vos libertará, e existe uma verdade individual em cada pessoa. E você pode modificar a verdade individual das pessoas se você tiver misericórdia, se você tiver maneira de ir, de conversar, para desmoronar, veja aquilo que é sagrado no coração dos outros e implantar a bandeira do que é realmente sagrado, que é Cristo na vida dos pecadores. Mas já pensou, se nós não tivermos essa condição? Não, eu sou crente e você salvo, os demais que se virem. Busca a Cristo como eu busquei, aceita a salvação como eu aceitei. Não é pensamento de crente misericordioso. E quando nós negamos a vida de misericórdia, nós estamos negando a declaração de amor que fizemos a Deus. É muito bom nós analisarmos a nossa vida cotidianamente e conversar com Deus e pedir sabedoria, pedir visão, para que Ele mostre se eu estou vivendo com misericórdia ou não. É muito bom. E outra coisa, Deus vai dar deliberadamente o conhecimento. É o que a Bíblia diz, falta de sabedoria, peça a Deus que Ele deliberadamente dá. Agora nós vivemos muito sufocados, preocupados, alinhados, projetando a vida material. E a vida espiritual, nós vivemos por momento, não vivemos intensamente a vida espiritual. Eu sei que não é fácil, o crente não tem capacidade, eu acredito que nenhum ser humano na carne tem capacidade de viver intensamente a vida espiritual, mas teve gente que se aproximou de Cristo e nos faz um convite: serem meus imitadores como eu fui de Cristo, é a expressão de Paulo. Então, nós podemos sim nos aproximar de Jesus Cristo, de uma vida essencialmente cristã, intensamente cristã, se usarmos de misericórdia. Sem a misericórdia, nós podemos ser bons doadores, fazermos bem, fazermos milagres, fazermos tudo, mas não vivemos uma vida cristã intensamente. Sim, pode dizer. E é interessante que, além dele perdoar os que a torturaram, né, ele ainda nos ensina a ser semelhante a ele. Então, se queremos ser semelhante a Cristo, ainda buscamos a ele para perdoar e ter a misericórdia do outro, perdoando também, né? Porém, só encontramos isso se a gente quer ser semelhante a ele, né? Precisamos buscar. Ele ainda nos ajuda a isso, a ser, digamos que bom, né? No perdoar. Porque o primeiro impacto que a gente tem é aquele mesmo, dizer assim, eu quero, eu não acredito até que um ser humano possa orar pedindo o mal do outro. Se é que a gente sabe que tem, né? A gente não quer acreditar.
Mas se queremos ser semelhante a Ele, Ele nos ajuda a perdoar, a ser o imitador de Cristo. Precisamos buscar Ele. Ele tanto que perdoou e tanto que fez e faz e continuará fazendo, que não nos ensina a perdoar. O que o cristão também não usa, eu sei que muitas bênçãos espirituais, poderes espirituais que o Senhor deu ao crente, ele não usa. Por isso há essa defasagem de espiritualidade na vida dos crentes. Porque, como a irmã falou, nós não usamos o potencial de sermos imagem e semelhança de Deus. Nós não usamos esse atributo. Às vezes usamos por momento, mas deliberadamente e coerente na vida, sabemos usar. Mas eu sou imagem e semelhança de Deus, sem exaltação. Porque se usar esse termo com exaltação, é pior ainda do que o que não tem misericórdia. Mas eu vou sim viver a vida de Cristo. Pode. O que o crente pode pensar é não desistir. É aí fazer feito o Paulo, que diz: sigo para o alvo da soberana vocação. Essa é a nossa vida. Nós nunca chegaremos à plenitude de uma vida espiritual na carne, mas nós vamos seguindo para o alvo da soberana vocação. E sem a misericórdia, não damos passo nenhum para isso. Sem crer que somos fruto da misericórdia, não vamos dar um passo nenhum para vivermos a misericórdia. Se Deus, Jesus Cristo, Deus da pessoa de Cristo, passou por todos aqueles sofrimentos e lá injuriado, esbofeteado, cuspido no rosto, e lá na cruz, que qualquer homem ali, se tivesse poder, destruía. É por isso que o Senhor perguntou a mim: pastor, por que é que Deus se ausentou de Cristo quando Ele estava na cruz? Deus se separou de Cristo? Eu disse: não, Deus não se separou de Cristo. Deus se separou do pecado do mundo que Ele assumiu. Porque Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. E a manifestação divina foi mostrada com terremoto, a luz se apagou. Tudo isso foi a contestação divina pelo que estava fazendo com o seu filho, e sabia que o filho, Deus estava sofrendo por Cristo, e sabia que o filho usou de misericórdia para com o mundo. Agora, se nós sabemos isso, que foi a misericórdia de Cristo, de Deus em Cristo, que deu felicidade às pessoas, então, o caminho, o reino não mudou, o reino é o mesmo. Então, o caminho para levar felicidade aos outros é a misericórdia. E quando formos viver a misericórdia, não vamos pensar no homem, vamos pensar na imagem e semelhança de Deus. Porque aí nós vamos agir sem exaltação, sem amostragem, sem querer glória humana. Porque Jesus na cruz não recebeu glória, não, pelo contrário. Quando nós usamos de misericórdia, nós somos até vaiados, perseguidos, caluniados. Mas não podemos deixar que essas coisas contaminem a misericórdia que o Senhor deu a cada um de nós. Está me perseguindo? Deus te abençoe. Se o teu inimigo te perseguir, Jesus disse: faz a ele o bem. Isso é jogar água quente, brasa viva em sua vida. O que significa? A mente do homem que recebe bem, que faz o mal e recebe misericórdia,
a sua mente fica efervescente de julgamento e de acusação. Mas é isso que faz com que a luz chegue à vida delas. Mas de outra maneira, trocar mal por mal, insulto por insulto, rejeição por rejeição, não há como implantar a bandeira Cristo é o Senhor no coração das pessoas. Pastor, E a gente pode observar também que Jesus sempre se utilizou de imagens, de elementos do cotidiano externo ao povo dele, né? Quando ele fala o bom samaritano, poderia ser o mau samaritano e bons religiosos, mas ele inverteu para ensinar. A necessidade da misericórdia é uma coisa natural. Aquele homem, embora não sendo do povo de Jesus, da família de Jesus, dos judeus, mas era um homem bom. Jesus ali exaltou aquela bondade, aquela ação de misericórdia daquele homem, como também em outras experiências. Os 10 que foram abençoados, só um voltou e não era judeu. Então Jesus está sempre exaltando que essa ação é uma coisa do coração, não é da religião, não é do religioso, é do ser humano. Nós temos que ter obrigatoriamente esse sentimento que Jesus Cristo tem, né? Como diz Filipenses, né? De tal forma que tenhamos os mesmos sentimentos que Cristo Jesus teve. com situação da misericórdia, às vezes, como eu disse, tem pessoas que fazem tantas coisas boas e não usam de misericórdia. O conceito de misericórdia, eu particularmente não acredito que nós, como seres humanos carnais, sem o temor de Deus, sem o novo nascimento, tenhamos capacidade de ser misericordioso. Porque a carne milita contra o espírito. O espírito recebe. Quando nós observamos já a Bíblia, às vezes nós achamos que tem só uma direção. Quando a carne milita contra o espírito, aí nós pensamos somente na carne, no espírito humano, porque o humano tem carne e tem espírito. Mas não se restringe aquilo. O Espírito de Deus, se aproxima de nós, a carne milita contra ele. As nossas ações carnais afastam o Espírito Santo da nossa vida. E o crente que se torna carnal, ele perde as atribuições do reino, como a misericórdia. Não é misericordioso? Por quê? É a mesma coisa de Jesus encontrar um crente numa ação de ministério e ele não mostrar de misericórdia. É a mesma coisa de Jesus chegar diante da figueira e ser fruto e dizer: por que você não tem fruto? Não, porque não está no tempo de ter fruto. Mas por que você mostra suas folhas verdes, os gomos viçosos, como mostrando que tem fruto? E por que você não tem? A vida cristã é assim, esses embates. A misericórdia era parte do sistema religioso de observar o que Deus fez por nós. Por isso eu acredito que dentro da igreja católica vai gente se salvar. Se não for adorador de imagem e não admitir a vida com Maria, está orando a Jesus Cristo e crendo na salvação através de Cristo e fazendo o ato cristão, eu não tenho dúvida nenhuma que ele, na vida de Cristo, é bom. Somente uma religião, somente aqueles que dizem que Cristo não veio em carne, é onde uma religião que ensina que Cristo não veio em carne, essa é difícil ou impossível alguém dentro dela se salvar, porque Paulo já disse que isso é o anticristo. Mas uma igreja que tem que Cristo é Senhor, que Cristo é a salvação, que busca Jesus, que segue e vive de acordo com os desígnios da Bíblia. Essa pessoa, eu vou dizer que não vai salvar porque não é batista, porque não é uma igreja evangélica. Não, eu não posso dizer isso. Não tenho o poder de dizer isso,
e eu acho precipitação dizer que não. Outra coisa, pessoas que morrem, parente de crente ora a vida toda para se converter, ele não se converte publicamente. Aí os crentes vão, a minha dor, pastor, é que ele morreu sem Cristo, é que ela morreu sem Cristo. Eu orei o tempo todo para ele se converter e ele não se converteu. Aí eu pergunto, ô irmão, você estava com ele, você participou do último momento da vida dele, momento íntimo. Às vezes pessoas morrem para o mundo, mas estão vivas, como acontece na pré-morte. A pessoa não tem contato com nada na terra, mas está viva. A senhora crê na oração? Crê na misericórdia de Deus? Então vamos acreditar no melhor. Vamos crer que ele, no último momento, teve um encontro com Deus ali. Quem é que diria que o ladrão da cruz estava no céu? Quem estava lá embaixo? Ninguém. Morreu Cristo com 2 ladrões. A história não diz, morreu Cristo com um ladrão e um salvo. Porque não se sabe. Então, vamos crer na oração. Vamos crer na misericórdia de Deus. Orei a vida toda por essa pessoa e Deus não ouviu. Você se precipita em dizer que Deus não ouviu. Porque no momento íntimo e final, eu tenho uma concepção que Deus visita as pessoas. Os crentes, quando morrem, o semblante dele é o semblante de luz. E nós podemos dizer, ela viu Deus. Deus se aproxima do crente, quando ele está para partir, se aproxima. Ele mostra a porta do céu, como mostrou Estevão. Ele mostra, é só nós crermos nisso. E muitas vezes nós esquecemos do poder que Deus nos dá, e a falta de fé impede que muitas coisas maravilhosas aconteçam nas nossas vidas. Falta de fé. A fé e a misericórdia são 2 elementos fundamentais de crescimento e de transformar pessoas em anjos. Transforma pessoas em anjos. A fé e a misericórdia. Nada prende ele aqui na terra. Nada prende. Está sempre em ascensão espiritual e em declive material. Que significa, quando mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós diminuímos a nós mesmos em relação à terra. Não somos nada. Quando nós somos alguma coisa em Deus, não somos nada na terra. Quando nós aplicamos tudo em Deus, não aplicamos nada na terra. Como Deus sabe que nós somos, a nossa vida é longa, nós não procuramos a aptidão da rapidez espiritual, nós vivemos demais vida longa. Deus nos deu tempo de viver para que nós fôssemos conscientizando, chegando às verdades, descortinando cada dia mais a nossa relação e a escada de Jacó, a escada que subimos para Deus. Mas o que ocorre em algumas vezes é que não há interesse e preocupação nesse sentido. Não há preocupação. Estou bem, estou crente, você salvo, espero Cristo agora e pronto. Porque vida cristã não é água estagnada. Vida cristã é fonte. É o que Jesus disse. Fonte que jorra para a vida toda. E jorrar não significa saciar uma pessoa. O que sacia uma pessoa é o copo d'água. A fonte não. A fonte jorra para sobrar. Sobrar.
jorra alegria, jorra satisfação espiritual, jorra prazer na obra. Tudo isso existe para nós nos apropriarmos e, como ser humano, crescermos lá no espiritual. Mas às vezes nós valorizamos mais os seres humanos, os nossos parentes, os nossos amigos, e colocamos Deus em segundo plano. É o que nós já estudamos. Negar, mostrar que ama mais o parente, mais o amigo do que Deus, é negar essa declaração de amor ao Senhor. Jesus mostra tão incisivo na sua relação de amor, dignidade, sinceridade, que diz assim: quem amar pai, mãe, filho, mulher, mais do que a mim, veja bem a expressão de Jesus, não é digno de mim. Nessa expressão, eu fico pensando, Jesus está dizendo: não se aproxime de mim quem me ama supostamente, porque está fazendo o próprio mal a você mesmo. Amar o Senhor indevidamente, tomar o cálice do Senhor indevidamente, é para a sua própria condenação. Não se pode sentar em duas mesas, na mesa do Senhor e na mesa de Satanás. E será que nós estamos alerta a isso? Jesus disse que não é viver, não é participar, é somente sentar. Sentar na mesa de Satanás é sentar na roda dos escarnecedores. Está aí, se eu sento num lugar onde alguém despreza o Evangelho e faço meu amigo cotidiano, aceitando seus favores e dando favores para ele, uma pessoa que condena o Evangelho, eu tenho que usar de misericórdia, mas é o que eu digo. Tem um dito popular que diz assim: mostra com quem andas que eu sei que tu és. Nós não devemos enraizar as nossas amizades a quem não tem futuro espiritual, a quem já predispõe a ser anticristo, a quem só chega perto de nós para falar, para ridicularizar o Evangelho. Devemos ter misericórdia dele, devemos orar por ele, devemos retribuir as palavras com amor, mas não procurar conviver com uma pessoa dessa. Não devemos lutar contra o irmão que erra, mas sim com quem faz ele errar, o diabo. Devemos, mesmo sofrendo, cobri-lo de perdão e de misericórdia. Olha, não é fácil isso. Não é fácil, e também as bênçãos de quem consegue isso são grandiosas. A leveza espiritual de quem faz isso é altamente, até inconcebível à mente humana. Sofrer, ser maltratado, ser perseguido por um irmão, por uma pessoa, e devemos, mesmo sofrendo, mesmo as lágrimas correndo, é o que aconteceu com Cristo, mesmo o sangue derramando na cruz, teve misericórdia. E o que Jesus pede, ele já deu prova de tudo que ele nos ensina a fazer, ele já fez. Então, cobrindo de perdão e de misericórdia, e nos colocamos nas mãos de Deus, para que possamos suportar a cruz e carregar a nossa cruz e ainda ajudarmos a levar a cruz um dos outros.
só podemos levar a cruz dos outros se a nossa cruz estiver mais leve. Porque eu fico olhando a Bíblia como é interessante, nenhum dos discípulos ajudou Jesus a levar a cruz. Nenhum. Todos se dispersaram. Então, as autoridades, vendo que Jesus não ia chegar no Gólgota, forçaram a um homem chamado Simão Cirineu a ajudar Jesus a levar a cruz. Aí as pessoas que criam imagens e são muitos adiantados a classificar obras, ações como benfeitoria espiritual, diz que Simão Cirineu levou a cruz com Jesus Cristo, mas não foi de graça. Ele se converteu, ele está salvo porque ele deu lugar de levar a cruz. Forçando. Levou, não foi Jesus que mandou ele levar a cruz, nem Jesus que pediu. As autoridades forçaram. E diz bem claro, foi forçado. Quando ele disse foi forçado, eu acredito que ele disse assim: por que eu vou levar a cruz? Eu não sou criminoso, eu não fiz nada, por que eu vou levar a cruz? Aí fica também na mente do crente. Jesus levou a cruz, não tinha ninguém que o ajudasse, mas ele levou, foi ajudado pelo ímpio a levar a cruz, que nós devemos pensar nisso. O ímpio está perto de Jesus Cristo, está perto da cruz, e por levar essa cruz não está salvo. Precisa de você usar de misericórdia. E também entender que Jesus não se vende por favores. Não, eu vou fazer isso porque Deus vai. Eu trabalho na minha salvação, e esse trabalho é para a minha salvação. Jesus não se vende. E a salvação é de graça. A salvação não é por esforço físico, não é por gasto físico, é espiritual. E quem usa desse aspecto de gastar, de fazer algum ato físico em prol da religião, em prol da vida espiritual, ele é uma pessoa incoerente. Não se vive a vida espiritual por fazer boas obras. As boas obras são naturais de quem já é espiritual. Na carne nós não fazemos nada de bom em relação ao reino de Deus, porque os impulsos da carne é quando Jesus diz assim: aquele que perder a sua vida achará, e aquele que perder a vida com a nossa vida material, a nossa vida carnal, nós temos que perder esse impulso, essa vontade, esse querer da vida material, da vida carnal, porque ela é tão sutil que a gente de repente, eita, Senhor, me perdoe, está elevado por sentimentos carnais. E Paulo, não sei se foi Paulo, não sei se foi um dos seguidores da igreja, disse: Senhor, livra-me, não foi Davi, livra-me dos desejos da mocidade. Podemos dizer, aplicar no mesmo sentido: livra-me, Senhor, dos desejos da carne, porque é insistente desejo da carne. Não podemos ser e usar a hipocrisia, visão hiper das coisas, ver as coisas e termos moderação. Isso é necessário ao homem espiritual.
Hoje você vai à praia, você vê tudo. Vê tudo. Mulher está mostrando tudo. Agora é necessário moderação. Por isso, nenhum crente pode ir à praia, está proibido ir para a praia. É hiperbolismo. Nós podemos ir e termos moderação. Conta a história que um homem, um cristão, não podia ver uma mulher. Olhava a mulher e ficava, a mente aguçava e aquele desejo de converteu, e aquilo não saiu da cabeça, ele viu uma mulher. Aí a mulher disse assim: o senhor só não vai sentir desejo se não ver. Aí ele botou na cabeça: eu vou seguir a vida cristã, mas vou sacrificar o meu joia. Estou só da casca no foco, mexeu e tudo, os olhos cegou. Não via mais mulher. Agora se esqueceu de que ele tem um computador, um depósito na mente. Ele não via mais, mas se lembrava desse dia. Não adiantou nada. O que adiantava para ele é ter moderação. Aprender, transformar o desejo pela moderação. E nós temos desejos da carne que às vezes aflui. Aí às vezes quando vê um irmão errou porque se perdeu com uma mulher, porque não se acha, nem a mulher se acha com o homem, nós só nos achamos com Deus, mas com o outro a gente se perde. Então, a vida cristã é de misericórdia, Com esse atributo da misericórdia, eu vou ver, mas vou me moderar. Esse aqui é o poder que a carne não tem. Sim, diga. De manhã eu li aqui no Timóteo, tem moderação. Se eu falo o 7 diz assim, não sei. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Manancial. Aí o Senhor falou que eu tenho que falar. Ele deu espírito de não tem covardia, não. Moderação. Então nós temos. O mundo está aberto para a gente. As coisas materiais estão abertas. As fábricas de pecado estão abertas para negociar com a gente. Agora, se a gente tiver moderação, nós não trocamos a moeda espiritual pela moeda carnal. Há uma diferença muito grande no valor. Uma é eterna, a outra é passageira. A moeda espiritual enriquece a alma. A moeda material enriquece a carne. E Jesus disse assim: eu coloquei diante de nós dois caminhos. O caminho da vida é lá no profeta Ezequiel. Eu coloquei diante de vós dois caminhos, o caminho da morte e o caminho da vida. Eu agora trago no momento, eu tenho eu coloco você diante de duas moedas, a moeda da carne e a moeda do espírito. Escolhei. É a escolha do crente que fortifica a sua vida espiritual ou desmorona. Quem não tem, cristão que não tem uma vida espiritual ativa, ele vive sempre em sobressalto e em remorso. A não ser que ele perdeu a mente de Cristo. Porque a mente de Cristo nos leva à luz, nos leva à verdade. E o que Paulo também deseja é que todos nós tivéssemos a mente de Cristo. A mente de Cristo ilumina, para nós não tropeçarmos, mas a mente da carne
tira a visão. Tira a visão do Espírito. A mente da carne nos coloca numa situação de nós sabemos que estamos errados e vamos fazer. Não temos liberdade. Somos forçados a impor em nossa vida o desejo da carne. Por isso é muito perigoso pegarmos a moeda da carne. Porque quem pega essa moeda vai gastar. Não há tesouro para essas moedas. Mas quem pega a moeda espiritual não precisa gastar, porque tem um tesouro eterno para essa moeda. Aí está a diferença do crente carnal e do crente espiritual. Um espera que Deus só o alimente, lhe abençoe, propague a sua vida aqui. Enquanto aí Jesus diz assim, amou a sua vida. Quem amar a sua vida perderá. E o crente espiritual é que esquece, relega todas essas coisas da vida aqui para viver a vida espiritual. Aí Jesus disse, quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Pronto, não tem mistério não. É só consciência, é só aceitação íntima, é só dizer, Senhor, eu te amo, e não me negar com a falta de misericórdia. Carregando assim as cargas dos fracos, que por não terem raízes na palavra de Deus, até nos maldizem, e como nosso Senhor devemos suplicar ao Pai Celestial, Pai, perdoa-lhes, Ele não sabe o que faz. Por esta razão, nós poderemos nos entristecer, poderemos sofrer, chorar, mas mesmo assim estaremos prontos a socorrermos aquelas necessidades espirituais. Admitir que o crente carnal, ele está necessitado de qualidades espirituais, e os espirituais vão ter que socorrer. Em vez de condenar, de expulsá-lo da igreja, de não falar com ele quando encontrar na rua, de mudar de caminho para não saudá-lo. É isso, alguns crentes supostamente espirituais fazem isso, mas não tem nada a ver com o simplesmente espiritual. É se aproximar, não fazer as coisas que eles fazem, mas se aproximar com misericórdia para desfazer as obras do maligno na vida do irmão. E se alguém nos proferir palavras ofensivas, a misericórdia que o Senhor nos ensinou, nos instruiu a fazer todo esforço para reencaminhar esse alguém à verdade com toda a mansidão. Esta ação é dirigida pelo Espírito, não somente o Espírito humano, mas o Espírito de Deus, associado ao nosso Espírito, nos capacita a termos misericórdia. Porque a única visão reconhecida do reino de Deus é a visão espiritual. Muito bom essa afirmação. Você está na obra do mestre, está tendo visões de melhoramento, de coisas, até aqui o pastor chegou, que nos visitou, aí disse, pastor, parabéns, e toda vez que eu chego aqui vejo uma novidade, a igreja está bonita, climatizada, isso não é coisa para que a igreja se sinta lá em cima. Não, é bom, é bênção de Deus, mas que a nossa visão é sempre as coisas espirituais. É crente desenvolvendo, é crente que nunca pregou pregar, crente cantando, crente ensinando, crente se alegrando, crente se reunindo e comendo peixada na casa dos outros. Isso sim
é interessante, é coisas espirituais, união, amor, é interação espiritual. Isso sim, como? Alguém falou aí alguma coisa? Isso sim. Agora, usarmos das coisas materiais para enaltecer as espirituais. Vamos fazer um banquete? Vamos fazer um banquete, reunir os irmãos, mas o que não com intenção de comer, mas com a intenção de se interagir do Espírito, conversar da Bíblia, conversar com Deus, mostrar e viver esse amor que Deus nos deu pelo outro. Viver, estar junto. Isso é importante na vida espiritual. Não vivo só com meus parentes. Eu não nasci só para a minha família. Eu escrevi uma crônica que a irmã Diná não leu e eu espero que ela não leia. Coração de poeta. Eu associei com o coração do crente. Esse coração de poeta não ama somente uma mulher. O coração do poeta, ele é envolvido, iluminado e expressado por diversas pessoas. O coração cristão também pode ser isso. Nós não fomos criados para mão e mão, ou dois. Não, nós fomos, o coração cristão, ele é criado para amar todas as pessoas. E esse amor não é mostrado através de presente, dando e recebendo. Não, esse amor é por um abraço. O irmão Antônio Lazarino disse que acha que o abraço é muito importante, como eu também acho. É um abraço, um aperto de mão, um desejo de felicidade. Quando está doente, a pessoa já se recolhe em sua oração pelaquele que está doente, pelo parente que está doente. Isso é vivência espiritual. Isso é o respeito, né, pastor? Eu entendo dessa forma, né? O respeito, né? Tem respeito, né, pelo outro. Essas coisas acompanham, né? Isso aí. Você não tem um respeito. Respeito e vendo em cada crente Cristo. Isso não é fácil, mas é o que nós devemos fazer. Em cada crente ver Cristo. Por isso, eu não tenho a forteza de reclamar, de criticar Cristo. Mas se eu não ver meu irmão como Zé Ninguém, aí eu digo, isso aí não adianta nada não. Melhor se eu tivesse. Isso é tudo expressão fora da misericórdia e sem a ação espiritual. E se alguém nos proferir palavras ofensivas, a misericórdia que o Senhor nos ensinou, nos instruiu a fazer, todo o esforço para reencaminhar este alguém à verdade com toda mansidão. Essa ação é dirigida pelo Espírito, porque a única visão reconhecida do reino de Deus é a visão espiritual. Então não adianta a gente ver grandeza, sucesso material, poder humano na igreja, que isso não adianta nada. Não é uma visão nenhuma. A visão do Espírito é uma visão, a maior visão, a visão de poder é a visão espiritual. Porém, quem vive na carne não pode ter essa visão, pois ele olha, mas não vê. Jesus ensinava ao discípulo, tem olhos e não vê. Essa é a visão da carne, irmão. Então, pastor, a gente passa a ter essa visão espiritual quando a gente se converte, né?
porque é um divisor de águas, né? Esse, para mim, né? Aí o pastor pode me ajudar. Porque antes de eu me converter, era trabalho, estudo, né? Namorar, passear, beber. Não bebia, mas ia com quem bebia, ia se divertir. Eu não tinha visão espiritual. Eu alimentava só a carne. Era só coisa da carne, não tinha visão espiritual. Aí após a conversão, né, e na caminhada com Jesus, né, vai vindo o crescimento, né, espiritual. Aí hoje eu posso falar que eu alimento mais a parte espiritual, né, do que a carnal. Senão talvez eu nem estaria aqui. Estou com sono. Vou fazer outra coisa. Facilmente eu faria outra coisa. Se eu estivesse numa igreja católica, sem uma visão espiritual, ou indo num encontro com alguém, né? Hoje eu tenho uma visão espiritual. Quando é que nós temos a visão espiritual? Vamos fazer uma analogia com a vida material. A fecundação ocorre, o óvulo passeia pelas trompas e se descansa no ovário. Ali vai desenvolvendo o ser humano. A criança está toda formada, mas não vê nada. Aí vai crescendo, chega o dia de nascer. Nasceu, vê. A mesma coisa é a vida espiritual. Quando você está na matéria, você é um embrião. Não tem vida espiritual. Vive nas trevas, na escuridão. Quando nasceu, começou a ver a luz. Então, começa a ter visão espiritual. E qual é o poder da visão espiritual? Essa coisa era boa para mim, mas eu estou vendo hoje que não presta. A visão espiritual tira as coisas ruins que prejudicam a vida, tanto material e espiritual, para trazer as coisas boas. Aí é o que acontece. Quem não nasceu espiritualmente não tem visão espiritual. Como Nicodemo chegou perto de Jesus e disse: Mestre, o que é que eu faço, Senhor, para seguir e conversar com Cristo mais alguma coisa? Era um mestre em religião. Jesus disse para ele que ele deveria nascer de novo. Eu disse: muito bem, tudo isso, mas é necessário nascer de novo. E ele disse: como eu, nascer de novo? Sim. Mas como é que pode eu, um homem velho, colocar a vida da minha mãe, nascer de novo? Jesus disse assim: nascer da água e do Espírito. O que é isso, nascer da água e do Espírito? E ele não quis nem ouvir. Agora, para nós, o que é isso, nascer da água e do Espírito? O Espírito Santo toca nas pessoas e ninguém é capaz de dizer que Cristo é Senhor a não ser pelo Espírito. O Espírito Santo toca nas pessoas, as pessoas se convertem e as pessoas se entregam a ser batizadas. O que crer e for batizado será salvo. Então está aí a apresentação: água do Espírito. Nascer da água e do Espírito, nascer da fé, nascer da esperança, se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que hoje, por economia, alguns pastores estão dizendo assim: eu te batizo em nome de Jesus. E está batizado e tudo bem, batizado, não há problema nenhum, não diminui o batismo. Mas o que a Bíblia ensina é: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque todos esses são os primeiros a influenciar, a exercer seu poder sobre uma vida que se converte. Converteu-se, nasceu de novo, tem uma visão espiritual. Sim. Cada um também tem seu papel na vida do cristão. Isso.
Quem não vê as coisas espirituais, o crente que não nasceu, não vive e não vê as coisas espirituais, ela botou a venda nos olhos. E tem muitas pessoas que vivem a vida por venda. Não vê as coisas, não tem capacidade de ver. Lá na guerra entre os assírios, a Samaria estava cercada pelos assírios, sitiada. Aí o jovem de Eliseu, Geazi, correu, e quando viu os carros, correu e balançou o profeta: mestre, nós vamos perecer, vamos ser destruídos, os carros dos assírios estão em torno da cidade. Aí o profeta disse, que tinha visão espiritual, disse: os que estão por nós são mais do que eles. Como, Senhor? Tem os carros de Deus, os carros de fogo, em derredor dos carros dos assírios. Mas, Senhor, eu não estou vendo. Mas ele não tinha a visão espiritual. Então, Senhor, pede a Deus que me dê olho espiritual para eu ver. E o Senhor e o profeta orou, e Geazi viu a vitória do povo através dos carros de Deus cercando o carro dos assírios. Isso ocorre na vida dos crentes. Nós estamos perto de Deus, estamos vendo a vitória, mas estamos em meio à perseguição, mas não podemos ver a vitória, porque a venda dos nossos olhos não permite. Estamos vivendo uma vida espiritual com a venda para o espiritual. O que não ocorre, o crente material não vê as coisas espirituais. O que não ocorre com o crente espiritual, porque pede a Deus para ver a vitória antecipada. Eu digo que nós, os crentes, em vez de estar pedindo a Deus repetidamente uma vitória, Deus quer que nós já esteja vendo, calculando, organizando para a vitória. Mas não, Senhor, isso eu te pedi, Senhor, eu te pedi novamente. Senhor, ouve a minha oração, Senhor, não me rejeita. É muito melhor dizer assim: estou pronto, Senhor, para viver a glória da vitória que tu vai me dar. É fé. Mas vamos para frente. Tem olho, mas não vê. Se olharmos no fim, 5 minutos, vamos ver se nós temos. Se olharmos para as coisas da carne, ninguém merece nada. Não pode haver misericórdia numa visão egoísta, e a visão da carne é uma visão egoísta. Ser luz não pode ultrapassar o eu, porque é manipulada pelas vontades impulsivas e errôneas da carne. O socorrer aos necessitados através da misericórdia traz uma doçura para a alma, que produz um prazer especial no viver. Quem nega suas declarações de amor ao Senhor com acusação e condenação ao seu próximo, não pode sentir os momentos especiais da vida cristã. Só aquelas pessoas que transformaram as angústias dos necessitados em doçura de esperança, mesmo chorando, elas verão os frutos da paz vicejarem em suas vidas, e em tudo que fizerem virá a prosperidade, e o mundo é forçado a ver Deus em suas ações. Porque tudo que executam são para que Deus seja glorificado em suas vidas. Se nutrirmos a misericórdia em nossas ações, confirmaremos que somos de Deus e teremos forças para não deixarmos que o inimigo venha semear o joio no campo da nossa fé. E também com Cristo saberemos vencer o mal, que com todas as suas artimanhas quer tirar de nós o ânimo
e a graça de Jesus que nos fortalece. Essa é a expressão do reconhecimento de vidas que não negam o Senhor por não usar a misericórdia. Que a misericórdia e a fé seja o escudo em nossas vidas, a nossa visão seja a visão dos céus, que a nossa esperança seja sabendo que, esperando que o Senhor voltará. E esse momento de alegria que nós vivemos, de fervor interior que nós vivemos aqui, lá vai ser permanente, porque lá não tem emprego para eu pensar, um patrão vai me chamar a atenção se eu chegar atrasado, lá não tem a necessidade de compra, tem que ir para o supermercado, lá não tem que agradar a mulher, não tem que agradar a marido, tem que agradar a filho, não tem que agradar a ninguém, porque todos somos agraciados do conhecimento da graça, de vivermos em comum com quem quer que seja. É o que deveria acontecer aqui na Terra. É um projeto de vivermos amando com quem aparecer, é o que vai acontecer lá no céu. Não, eu vou conhecer meu irmão, pastor, eu vou conhecer meu pai. Não, dessa maneira você está querendo, não. Porque senão continua a mesma coisa. Briga de família. Lá nós vamos nos conhecer pelo Espírito. Vamos nos conhecer sim, em ação. Então nós temos duas figuras. E a psicologia e as pessoas um pouco mais sensatas entendem essa expressão e vivem essa expressão. Nós temos duas imagens, a imagem espiritual e a imagem corpórea. E pelas ações, pelo sentimento, pelos abraços, pelas palavras que foram ditas a nós de amor no reino de Deus, aí nós vamos lembrar. Ah, quem me abraçou assim foi a irmã Margarida. É a irmã Margarida. E quem eu amo mais na vida, quem é? É quem está perto de mim. São todos, não existe esse amor maior. Porque não perguntar isso a Jesus Cristo. Mestre, tem uma lei aí que é dos patriarcas, que numa família, se um pai de família pediu uma moça em casamento por filho, e essa moça morrer, não deixando, esse homem morrer, não deixando descendência, o outro irmão é obrigado a casar, até 7 irmãos são obrigados a casar com essa mulher, até deixar descendência. Tem isso. Agora a gente pergunta, mestre, na vida vindoura, ela será marido de quem? Se ela foi de 7, e agora na vida vindoura, aí Jesus chama a atenção. É insensatez, querer ligar a vida material com o espiritual. Jesus diz assim, quem for digno, expressão forte e definitiva, quem for digno de chegar à vida vindoura, lá não se casa nem se dá em casamento, porque serão como os anjos de Deus. Qual é a característica principal dos anjos? Seres espirituais assexuados. Seres espirituais sem sexo. Também eu acho que o jeito desse homem, por causa do sexo, botou só da calça nos olhos, e acredito que lá, se tivesse sexo nos anjos, aí ia pedir a Deus para cancelar a sua vida. Não, nós vamos viver como anjos de Deus, sem malícia, sem desejo sexual, sem pressão fisiológica, sem pressão psicológica. Nós seremos como anjos de Deus. E eu já faço uma coisa, trago uma transposição. Nós não seremos, nós devemos já viver aqui como anjos de Deus. Com essa consciência, nós seremos lá
viver, porque lá será o lugar onde os anjos vão morar. Mas nós aqui, na aceitação de Cristo, já nos tornamos anjos de Deus. Amém. Amém. Chegamos ao final da nossa escola, maravilhosa, né? Cada vez a gente aprende mais. Que Deus esteja abençoando cada irmão que aqui se encontra. Deus dê o restante de dia na sua presença e que nós possamos nos preparar para logo mais à noite estarmos todos reunidos aqui para adorar o Senhor. Convidar os irmãos a se colocar de pé e vamos fazer uma oração final. Essa oração, convida a nossa irmã Fabíola. Senhor, nosso Deus e Pai, graças a Deus, Senhor Deus, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui para a oração, Senhor Deus, para louvar e adorar e aprender mais a tua palavra. Amém. Senhor